Nesta aula nós vamos dar uma estudada em vistas deslocadas, às vezes chamadas de vistas explodidas. Pessoalmente eu prefiro vistas deslocadas, ok? Vou tratar desse nome, que é um tipo de vista onde você separa os elementos para mostrar uma relação de montagem entre eles, sem usar o mover, é apenas um movimento de vista, ok? Para isso eu vou usar aqui essa vista 3D, só que eu vou criar uma nova vista a partir dela. Então vou duplicar a vista, duplicar, eu vou renomear essa vista para deslocada geral, tá? Porque eu posso fazer uma deslocada de um detalhamento, de um objeto interno, alguma coisa assim, ok? Vamos chamar de deslocada geral. Aqui eu dei preferência a usar o modo sombreado para facilitar um pouco essa visualização. E o que eu quero destacar aqui nesta vista é a montagem do telhado. O telhado aqui, se eu observar um pouco no zoom, ele vai ter várias camadas, né? Aqui embaixo dá para ver um pouco melhor, né? Tem as terças aqui de suporte, os caibros e as ripas, ok? Então eu quero mostrar de uma forma bem ilustrada aqui a montagem entre eles, ok? Então é bem simples. Eu seleciono o elemento que eu quero deslocar, no caso aqui, por exemplo, o telhado, e eu uso aqui, ó, em vista, eu vou usar deslocar elementos. Aí me aparece esse triedro aqui. Eu vou selecionar aqui essa azul, né, e segurar e arrastar para cima. Tá lá, desloquei a minha parte superior do telhado. Eu não movi o objeto, eu simplesmente o desloquei na vista. Em seguida eu vou pegar as ripas, que são a parte imediatamente inferior, vou também deslocar elementos. Aparece o mesmo triedro, jogo para cima. Pego em seguida os caibros, faço a mesma coisa, deslocar, fica destacado e está lá um exemplo de vista deslocada, ok? Eu poderia também fazer uma visualização do interior, né? Por exemplo, eu quero deslocar esse conjunto aqui da frente para mostrar aqui nessa vista o interior. Eu vou pegar aqui, selecionar, aqui as paredes estão separadas, né? A parte de baixo da parte de cima, então posso segurar o Ctrl, adiciono essa outra parede e posso usar aqui deslocar na vista. No caso aqui eu vou selecionar o eixo verde, vou arrastar para frente. Reparem que os elementos que estavam hospedados, né, nos elementos que eu selecionei para deslocar, no caso aqui as portas e janelas, eles se moveram junto. Já, por exemplo, a grade aqui, ó, o guarda-corpo, né, ele não sofreu a mesma movimentação, da mesma forma como a laje. Se eu quisesse que esse elemento viesse junto, eu poderia selecionar, por exemplo, esse conjunto, que agora se tornou um conjunto deslocado, e aí eu tenho a opção de editar. Em editar, eu posso, por exemplo, adicionar elementos. Vou adicionar essa grade aqui e ela fez o mesmo deslocamento imediatamente. Posso selecionar essa outra grade e o conjunto foi deslocado. Após terminar, né, a seleção de elementos, eu clico em concluir e está lá meu deslocamento. Para mostrar o relacionamento, né, vamos dizer, o que encaixa onde, eu tenho aqui, uma vez selecionado, vou soltar aqui, ó, eu selecionei o conjunto deslocado e eu tenho aqui, eu cliquei aquela hora em editar e agora eu vou clicar em caminho. Tá? Em caminho eu simplesmente seleciono uma aresta e ele me mostra aonde que aquela aresta se encaixa lá no desenho, ok? É uma linha de chamada propriamente dita. Posso fazer a mesma coisa aqui no telhado, mostrando aonde que vai cada elemento. Então pode ser uma vista até rara
de se ver nos nossos desenhos, mas é um recurso a mais, pode ser bastante interessante. Olha aqui um exemplo bem legal de vista deslocada, bem ilustrativa, aqui esse do próprio Help da Autodesk, tá? A fonte dessa imagem. Ele mostrou aqui um conjunto externo de varanda, o relacionamento com as paredes, aqui a passagem, aqui a divisão interna e aqui a estrutura do telhado, a parte da frente, como é a relação, né, da alvenaria com essa entrada, ok? Então é uma vista bem legal, pode enriquecer bastante a qualidade dos seus projetos. Eu posso estabelecer uma hierarquia de deslocamento, né? Por exemplo, eu gostaria de dar uma detalhada nessa janela. Então, quando eu passo o mouse aqui, né, ele seleciona, ele dá como opção principal selecionar o conjunto. No entanto, eu posso usar a tecla Tab e selecionar apenas a janela. Isso significa que eu posso trabalhar nesse elemento mesmo estando deslocado, ok? Eu posso aqui mudar o tipo da janela, ou enfim, alterar as propriedades dela, mesmo estando na vista deslocada. E uma vez selecionada a janela, eu posso clicar aqui em deslocar elementos. E eu faço um deslocamento hierárquico, vamos chamar assim. Posso colocar os caminhos, né, para identificar aqui de onde que ele saiu. E eventualmente eu posso vir aqui também clicando na tecla Tab. Se tivesse uma relação aqui de hospedagem do vidro ou uma montagem especial, e deslocar o vidro em relação a esse conjunto deslocado. Para eu cancelar um deslocamento, eu vou selecionar o elemento deslocado e peço simplesmente redefinir. Esse elemento ele se torna um outro elemento deslocado, redefinir. Então ele volta para a sua posição original. É como se eu não tivesse incluído esse elemento aqui. Para eu retornar esse elemento para a parede onde ele é hospedado, eu venho aqui, seleciono esse conjunto, peço para editar e adiciono esse elemento. Ele volta para o conjunto onde ele estava hospedado originalmente, onde ele é hospedado no caso. Ok? Acho que deu para entender, né? É bem fácil e bem legal ao mesmo tempo. Uma observação importante. Você pode fazer múltiplos arrastes em um conjunto deslocado. Por exemplo, eu posso trazer para cá esse conjunto que já foi deslocado. Reparem que o caminho ele ficou torto, indicando a posição original. Tá? Isso, em termos de funcionalidade, não tem nenhum problema, né? Mas é claro que é preciso ter cuidado com esses deslocamentos, que às vezes pode ser mais adequado para eu puxar um outro detalhamento aqui embaixo, mas é preciso ter algum cuidado para não se perder aí nos deslocamentos, ok? A qualquer momento você pode clicar no elemento, redefinir, e ele volta para a sua configuração original. Sobre os caminhos, né, de deslocamento, eu posso eventualmente estar aqui, por exemplo, com linha oculta, né, posso querer dar um destaque aos caminhos em relação à minha imagem. Eu quero fazer uma imagem preto e branco, mas eu queria destacar o caminho. Eu tenho dois locais onde eu posso manipular os caminhos, né? Ou eu vou em vista, visibilidade e gráficos, eu venho em categorias de anotação e eu tenho aqui caminhos de deslocamento. Aqui eu posso alterar para meio tom, né, ou não, e eu posso aqui sobrepor, né? No caso sobreposição, eu posso determinar uma espessura maior, eu posso determinar uma cor, uma cor chamativa aqui, um vermelho mais forte aqui, ok? E o padrão, se eu quiser aqui também mudar o padrão de linha, traço ponto, alguma coisa assim, né? Não vou sobrepor, vou deixar aonde está mesmo, que é sem sobreposição. Clique em OK, aplicar
Ok. Agora mostra aqui as linhas, né, a espessura das linhas, e aparece o caminho aqui um pouco mais realçado. E eu também posso aqui em gerenciar, eu tenho estilos de objeto, também objetos de anotação, caminhos de deslocamento, e aí eu determino sem a sobreposição, né? Lembrando que esse aqui é a formatação primária, né, do elemento caminho de deslocamento. Quando eu boto a sobreposição, que eu usei lá na vista, ele não altera a categoria da forma como ela é concebida, mas para aquela vista especificamente, ele altera a configuração. Se eu quiser alterar em todas as vistas e nas próximas vistas que eu criar, eu mexo aqui em estilos de objeto. Ok? E por último, em uma vista desse tipo, né, deslocada, eu tenho uma ferramenta aqui no controle de vista que chama-se realçar os conjuntos de deslocamento. Eu clico aqui e os elementos deslocados, eles aparecem diferenciados aqui para eu saber, né, quais elementos não estão no seu próprio lugar. E essa forma de visualização, se você inserir essa vista em uma folha, os elementos deslocados vão permanecer realçados nesta folha, né, porque ela obedece. Vamos pegar um exemplo aqui, essa folha não nomeada. Eu vou inserir essa vista aqui, vista de montagem. Quando eu for imprimir, né, aqui eu atravessei um pouquinho o vídeo, entrei no modo de impressão. Quando eu for imprimir e eu ver uma vista deslocada, ele vai oferecer essa mensagem. E aí você vai poder escolher, né, se você vai desativar o modo realçar, né, então a vista passará a sua configuração original, ou deixar o modo realçar os conjuntos de deslocamentos. Então as cores e a visibilidade irá aparecer na sua impressão. Tá, ok? No caso aqui eu deixaria o modo realçar o conjunto. Essa mensagem só vai aparecer quando você der o ok final da impressão. Tá? No caso aqui eu estou gerando um PDF, que eu abri aqui, esse PDF mostrou como eu gostaria que ela ficasse. Beleza? Bem, não há muito mais o que falar sobre esse assunto. Se eu me lembrar de alguma coisa lá para frente, eu incluo em uma nova videoaula. Bem, então, mais um assunto esgotado, né? Deslocamento de vistas. E estamos quase chegando no final deste capítulo sobre vistas especificamente. Tratamos diversos tipos de vista. Há um assunto que foi vistas de legenda, que foram tratados no módulo F como técnicas, né, de projetos, mas também é um tipo de vista que a gente estudou. A gente vai ver em seguida uma aulinha sobre o gerenciamento dessas vistas e depois finalmente passamos à parte de utilização dessas vistas nas nossas documentações. Vamos ver folhas, carimbos, parâmetros, beleza? Só para vocês terem uma ideia do que vem pela frente. A continuidade desse trabalho depende muito de cada um compartilhar, divulgar isso, tá ok? Muito importante para dar prosseguimento nesse trabalho. Grande abraço e até a próxima.